Criada pelo governo federal e aprovada pelo Congresso em março, a proposta de emenda à Constituição 186 cria novas regras fiscais e coloca um teto de 44 bilhões para o auxílio emergencial. O valor é cerca de 7 vezes menos do que os recursos empregados em 2020, o que significa que milhões de pessoas deixarão de receber o auxílio emergencial em 2021. Com a medida, a União, os estados e os municípios poderão acionar gatilhos caso suas despesas ultrapassem o teto previsto na norma. Entre os gatilhos previstos estão o congelamento de salários e a suspensão de novos concursos públicos. Nesta edição do Direto na Fonte, entrevistamos o economista e professor da Unicamp, Guilherme Mello. O professor explica o que é a PEC e também faz uma análise da política econômica do governo Bolsonaro. Olha, a primeira coisa que é importante dizer é que não havia necessidade de se aprovar uma PEC para pagar o auxílio. O governo poderia, ao final de 2020, ter prorrogado o estado de calamidade, né? E com isso também prorrogaria a autorização para novos gastos, o que ficou conhecido como orçamento de guerra. No entanto, a segunda consideração, o governo, esse ano, já editou o que a gente chama de crédito extraordinário. É um crédito para fazer um gasto extraordinário, né? Um gasto a mais do que estava previsto, do que está previsto na proposta orçamentária, e justificou esse crédito extraordinário dizendo que a segunda onda, o tamanho da segunda onda da epidemia não era previsível, portanto, era algo imprevisível, e essa imprevisibilidade é uma das condicionalidades para você editar o crédito extraordinário, você tem que mostrar que não era algo previsível, e que, portanto, ele precisaria de mais, aproximadamente 2,8 bilhões de reais para gastos em saúde. Quando ele fez isso, ele demonstrou cabalmente que não há necessidade de autorização legislativa expressa para fazer o gasto, porque ele fez por crédito extraordinário esse gasto. Se ele fez para a saúde, ele poderia fazer para o auxílio. Então, a primeira coisa importante dizer é, não é a PEC do auxílio, porque ele poderia ter usado outros instrumentos. Agora, do que é essa PEC, então? Ela é a PEC do arroxo. Ela é a PEC, na realidade, do teto, né? Você tem o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, aprovada no governo Temer, e agora você cria um teto dentro do teto. O governo nunca ia estourar o teto, porque o orçamento está limitado ao teto. Então, aqueles gatilhos que ele falava assim, caso estoure o teto, o governo vai ter que cortar essa despesa, nunca seriam acionados. É impossível de acionar. Porque, a não ser que o governo gaste mais que o orçamento, e não pode. Para acionar esses gatilhos, se criou a PEC 186, que é uma ideia de que você aciona os gatilhos quando os gastos obrigatórios atingirem 95% dos gastos totais. Qual o problema disso? Em primeiro lugar, não há definição do que é gasto obrigatório na lei. Mas pior do que isso, ele não só coloca teto no gasto, ele coloca teto no auxílio. E aí está a grande pegadinha. Além de muitas outras coisas que a gente pode discutir, ele cria uma regra para a dívida pública, ele retira recursos de fundos sociais, fundos para desenvolvimento científico, ele faz uma série de mudanças nas regras fiscais, mas a PEC 186 também cria um limite máximo para o auxílio de 44 bilhões. Então, essa PEC veio para acelerar, na verdade, a destruição do Estado, a redução do Estado, que é uma coisa que vem acontecendo desde 2016, 2017, com a aprovação do teto de gastos. Agora isso ganha um novo fôlego, né? Mas também para limitar o auxílio. Vamos relembrar que no início de 2020, antes da pandemia, havia uma fila de milhões de famílias à espera do Bolsa Família. Milhões de famílias. Assim como havia uma fila gigantesca para novos benefícios na Previdência e novos benefícios assistenciais do benefício de prestação continuada, BPC, que é para famílias miseráveis. Ou seja, o governo estava atrasando e negando benefícios para pessoas extremamente pobres. Sob qual argumento? O argumento de que o Estado estava quebrado e não havia condições de pagar essas pessoas. Bom, veio a pandemia e, milagrosamente,
o governo encontrou recursos para pagar um benefício social muito maior que o Bolsa Família do BPC, que foi o auxílio emergencial. O Brasil quebrou? Não. A inflação saiu completamente do controle? Não. Os juros dispararam? Não, os juros estão começando a subir agora. Existem gastos que vêm para bem. Existe um estudo, inclusive, feito pelo MAD, da USP, que demonstra que, sem o auxílio emergencial, a queda do PIB teria sido muito maior do que foi, e pior, a relação dívida-PIB teria crescido mais. Você vai falar, uai, mas se eu tivesse gastado menos, eu teria ficado com uma dívida maior? Sim. Por quê? Porque a relação dívida-PIB é uma relação dívida sobre PIB. Como o PIB é o denominador, se o denominador cai muito, essa relação cresce. Então, o auxílio emergencial, ao impedir uma queda ainda maior do que foi do nosso produto interno bruto, ele também contribuiu para a relação dívida-PIB, que é a relação que todo mundo olha, né, não ficar tão ruim quanto poderia ter sido. E baseado em tudo isso, né, no subfinanciamento da ciência e tecnologia, nesses ataques aos serviços públicos, também no aumento da desigualdade, da miséria, da fome, como que a gente pode classificar a política econômica do governo Bolsonaro e quais seriam perspectivas mais acertadas na tua avaliação? Olha, algumas pessoas chamam o governo Bolsonaro de ultraliberal. Eu acho que é uma definição interessante, mas eu gosto de salientar um aspecto. Eu acho que o governo Bolsonaro, do ponto de vista da condução econômica, ele é uma mistura do neoliberalismo arcaico do Paulo Guedes, porque eu chamo de arcaico, porque nem os neoliberais de hoje defendem o que o Paulo Guedes defende, certo? Então, os economistas americanos, europeus, que também têm não são economistas desenvolvimentistas, socialistas, nada disso, ao contrário, sempre foram do mainstream macroeconômico, muito liberais nas suas posições, todos eles defendem, por exemplo, que esse não é o momento de fazer ajuste fiscal, porque isso só vai gerar uma nova recessão. Todos eles defendem que esse é o momento de garantir renda para as pessoas e crédito para as empresas, porque senão você vai gerar uma quebradeira que tem consequências de longo prazo. Todos eles defendem que é o momento de a gente discutir investimento público, tanto que nos Estados Unidos, o presidente lá acabou de anunciar um pacote gigantesco de transferência de renda, de investimento público, etc, etc. Então, essa visão do Paulo Guedes é um neoliberalismo arcaico da década de 70, ali da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, ficou para trás, que ninguém mais defende. Nós estamos completamente atrasados nisso. Mas não é só o neoliberalismo arcaico do Paulo Guedes. É uma mistura desse neoliberalismo arcaico com o patrimonialismo corporativista que marcou a carreira parlamentar do presidente. Ele sempre foi um defensor da corporação militar, inclusive ele foi expulso do exército por planejar um atentado à bomba a um quartel em defesa do aumento do salário dos militares, né? Então, na prática, ele defende algumas corporações, mas não só algumas corporações, alguns setores. Desde 2016, o Brasil tem apostado em austeridade fiscal, destruição do Estado no médio e longo prazo, venda das empresas públicas, redução do papel dos bancos públicos, redução dos direitos sociais, redução dos direitos trabalhistas, certo? E tudo isso nos trouxe à situação atual. A versão na íntegra da entrevista com o professor Guilherme pode ser conferida no podcast que foi produzido para a Rádio Unicamp. A PEC 186 também foi tema de reportagem produzida para o portal da Unicamp. Os links do podcast e da reportagem podem ser encontrados aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da TV Unicamp no YouTube. Obrigada!